Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 27 de abril, agora na Espanha, 23 horas e 16 minutos no Brasil, 18 e 16 da tarde. Gente, os cavaleiros do Apocalipse devem ter tido uma excitação quase sexual nessa queda do Bitcoin para 76.447. Chegou a fazer a mínima em 76.447. Segue dando vigência à nossa canaleta virtual de alta. Nada, absolutamente nada mudou. O mundo TradeFi continua performando bem. Nasdaq está no nível da estabilidade. S&P 500 também no nível da estabilidade. Gente, essa semana tem tanta coisa para acontecer. Tem decisão de taxa básica de juros nos Estados Unidos, na zona do euro. Eu vou repetir para os senhores. Nós estamos no turbilhão de a gente está no prelúdio, né, de um grande turbilhão revolucionário. A gente está ali numa espécie de embrião, num estágio pré-embrionário de uma grande revolução. Tem tanta coisa acontecendo. A chegada do Kevin Warsh no comando do Fed não está corretamente precificada, mas os próximos dias eles basicamente vão ofertar tantos e possíveis catalisadores e possíveis e prováveis catalisadores que não dá para condensar em palavras a quantidade de catalisadores que por si só e de forma independente podem levar o Bitcoin para patamares absolutamente insanos. Eu vou pontuar aqui para os senhores, eu vou voltar aqui para o gráfico semanal do Bitcoin, só para vocês entenderem o tamanho da oportunidade geracional que está se desdobrando em favor de quem está aportado. Porque quem não está aportado vai entrar num FOMO ou vai entrar pagando um pedágio brutal. Gente, eu reportei hoje na análise ali da movimentação no meio da tarde que o, o Departamento do Tesouro americano abriu uma linha de swap cambial com os Emirados Árabes Unidos e com todos os países do Golfo, em que basicamente qualquer país do Golfo agora, Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos, eles têm uma linha de swap cambial sem prazo, sem limite, podendo converter dirhams em dólares de forma indefinida. Isso vai fazer, porque na prática esses estados do Golfo que vão ter que reconstruir as suas linhas de defesa, vão ter que reconstruir a infraestrutura afetada pelo conflito, eles basicamente vão se os Estados Unidos os estados do Golfo vão se endividar em dólar e na prática os Estados Unidos estarão se endividando em dirhams e isso vai fazer explodir a base monetária dos estados do Golfo e dos Estados Unidos da América. É um mini plano Marshall 2 e ninguém está falando disso. Isso é uma camisa de força que por si só teria o condão de levar o Bitcoin para uma nova máxima histórica de todos os tempos. Mas se a gente associar isso ao subsídio dos combustíveis, que está replicando a expansão da base monetária, a exemplo de forma convergente e concomitante por todos os países do mundo, a exemplo do que aconteceu no evento pandêmico, nós estamos no prelúdio de uma grande revolução e as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Gente, são tantos os catalisadores que podem levar o Bitcoin para patamares insanos. Qualquer um desses catalisadores, seja pode até ser o lançamento de uma Apple USD, uma stablecoin a ser lançada pelo iOS da Apple como nativa desse wallet jurássico aqui dos iPhones, que ainda tem esses cartões de crédito aqui do século passado. Pode ser isso, pode ser a aprovação da Clarity Act, pode ser, que pode acontecer agora na próxima semana.
Pode ser o lançamento do X-Money do Elon Musk, o super aplicativo que, nas palavras do Elon Musk, vai extinguir a atividade bancária. Gente, as pessoas, elas parecem que vivem num mundo de Nárnia. E elas não estão prestando atenção no nível de revolução que está acontecendo. Teve uma senadora, Elizabeth Warren, que ela queria proibir o lançamento do X-Money pelo Elon Musk, porque ela tem receio de que esse super aplicativo do Elon Musk possa eventualmente extinguir o setor bancário. Mas e daí se o setor bancário for extinto? A Kodak ou as máquinas de escrever Hamilton e Olivetti não foram indústrias que foram extintas? Né? Quem hoje leva um rolo de filme para revelar diante do surgimento de fotografias digitais? Algumas indústrias são extintas. Só que a velocidade com que isso vai acontecer a partir de agora é que pode assustar alguns. Pode assustar alguns. Só que, gente, o Elon Musk, ele foi para a plataforma X tweetar, reportando que o lançamento do super aplicativo do X-Money vai acontecer nos próximos dias, né? Pode acontecer em maio. Há alguns indícios de que esse super aplicativo, que teria o condão de extinguir o setor bancário, vai rodar nos trilhos da Web3. Eu particularmente acho que vai ser uma espécie de simbiose entre a Web 2 e a Web 3. Vai haver ali uma interseção entre a Web 2 e a Web 3, até porque não teria como o Elon Musk se livrar, por exemplo, de cartões Visa e Mastercard simplesmente da noite para o dia. O Elon Musk, ele afirma que vai lançar esse super aplicativo agora no mês de maio. O X já tem uma base de usuários em torno de 600 milhões de usuários. Há sérios indícios de que isso aqui vai primordialmente rodar na Web3, e não são poucos os indícios. Cada um tem que tem que extrair a própria conclusão. O Elon Musk, para quem não sabe, ele começou a vida dele lá no Vale do Silício com o PayPal. Ele foi cofundador do PayPal. Quando ele vendeu o PayPal por bilhões de dólares, isso abriu o caminho para ele chegar onde ele chegou hoje. Para quem não conhece a vida do Elon Musk, ele começou criando um meio de pagamento que acabou sendo vendido. E ele queria que o PayPal se transformasse no dinheiro da internet. Então ele tem o skin in the game nesse ramo aí de meios de pagamento online. Então, a gente não está falando de um aventureiro no setor de pagamentos. A gente está falando do sujeito que criou o PayPal e que abriu o caminho para ele chegar onde chegou, lançando foguetes e colocando mineração de AI direto do espaço. O cronograma de lançamento do X, que agora está previsto para o mês de maio, já sofreu vários atrasos e tudo, pode sofrer novos atrasos, mas vamos considerar que ele lance no mês de maio. Quais são os indícios de que esse super aplicativo que promete extinguir o setor bancário vai rodar na Web3? O primeiro grande indício é o fato do próprio Elon Musk ter fundado a PayPal. O segundo grande indício foi a contratação em 25 de fevereiro desse ano do Benji Taylor, que é o chefe de design do X-Money. E esse Benji Taylor, ele tem no seu currículo a criação da Aave. Ele foi o arquiteto, ele foi o design da maior plataforma de lending e borrow, que é considerado o banco da Web3 hoje. Ele está por trás do design final da Aave. Ele foi contratado pela Coinbase depois para criar a L2 da Coinbase, a Base. E agora ele é
a grande contratação do Elon Musk. Esse Benji Taylor não é qualquer sujeito. O sujeito que criou a arquitetura da Aave, que é algo absurdamente funcional e que revolucionou a maneira como se alavanca na Web3, qualquer um pode pegar seus bitcoins, colocar de colateral na Aave e sacar o SDT para comprar mais BTC, ou para comprar a VAX, ou para comprar Solana. A Web3 ela tem um divisor de águas. Antes da Aave, antes do Benji Taylor, que agora é funcionário do Elon Musk, e depois do Benji Taylor. Em outras palavras, esse sujeito, esse cara, não é alguém com interesse no mundo cripto. É alguém que tem o mundo cripto no sangue. O cara criou a Aave. O cara criou a L2 da Coinbase, a Base. Então, é um executivo sênior que tem DeFi e Web3 no sangue. Então, esse é o indício mais forte de que o Elon Musk está lançando algo que vai primordialmente correr nos trilhos da Web3. Até o momento não foi divulgado nenhum documento público oficial dizendo que a plataforma, esse X-Money, que vai se valer da base de usuários da plataforma X, vai rodar primordialmente em tecnologia blockchain, nem se vai rodar numa L2 ou numa Solana, ou se o Elon Musk vai criar uma blockchain específica para o X-Money. É muito provável que ele se valha de uma L1 já funcional como Solana, ou uma L2 já com uma bela base de usuários. O Elon Musk ele tem um histórico de não criar base de usuários do nada, né? Então, muita gente pergunta por que ele pagou 44 bi no Twitter, que virou a plataforma X? Porque ele quis a base de usuários. Ele não quis criar uma base de usuários do nada. Porque ele não pagou 44 bi na nuvem do Twitter ou no código do Twitter. Ele pagou 44 bi na base de usuários. Ele já falou isso num podcast. Então, é bem provável que ele se valha da base de uma base de usuários da Web3 bem estabelecida. Agora, se o X rodar primordialmente na Web3, e há outros indícios de que isso provavelmente deve acontecer, não é só o Benji Taylor como head de design do X-Money, mas o X já obteve licenças de 44 estados soberanos e ele ainda não cumpriu todas as etapas regulatórias da zona do euro. Ele está quase cumprindo. O que os advogados envolvidos na obtenção dessas licenças eles afirmam é que o Elon Musk ele está tendo mais facilidade para conseguir as licenças onde a tokenização já foi regulamentada e mais dificuldade onde a tokenização de ativos, né, do RWA ainda não foi totalmente regulamentada. Ou seja, isso é outro indicativo forte de que o X-Money vem para rodar numa estrutura da Web3. Agora, diante do iminente lançamento de um aplicativo dessa envergadura a ser lançado pelo homem mais rico do mundo, que está fazendo o IPO mais poderoso da história, a SpaceX, que vai abrir o capital agora, que se fundiu com a Starlink e com a xAI, já vai fazer a sua estreia nos mercados de capitais valendo 2 tri, isso aqui por si só também pode ser um catalisador. A aprovação da Clarity Act já pode ser um catalisador independente por si só. A próxima reunião do Fed, que vai acontecer essa semana, também já pode ser um catalisador, a depender a depender da fala do Jeremy Powell, que vai ser a sua última fala numa reunião do Fed, porque na próxima reunião já teremos o Kevin Warsh, que por si só também pode ser um catalisador. Gente, são tantos possíveis catalisadores que neste exato momento é muito mais arriscado o sujeito estar desembarcado do mundo cripto do que estar embarcado. Ainda nos fatos, desenvolvedores de Solana já traçaram o plano
para proteger a rede contra ameaças quânticas. Gente, os devs da Solana contrataram as equipes dos principais validators clients, né? Que a Solana é uma proof of stake que tem os principais validadores. O principal validador da Solana é a Firedancer. E eles estão desenvolvendo uma assinatura pós-quântica para deixar a rede imune antes que temporalmente, num futuro muito próximo, isso pudesse eventualmente representar uma ameaça. Isso aqui parece uma questão técnica de importância secundária, mas a gente tem que extrair dessa atualização pós-quântica da Solana não como um evento técnico qualquer. A gente tem que extrair uma leitura estrutural do que está acontecendo. Isso é colossal para a Solana. Porque o Q-Day para o mundo cripto, ou Quantum Day, que vai ser o dia em que a força computacional quântica vai conseguir derivar uma chave privada a partir de um public address, ele não está mais num futuro muito distante, como alguns imaginavam, não. A equipe, principalmente da Firedancer, já definiu, inclusive, a arquitetura dessa assinatura digital pós-quântica. A arquitetura que eles vão usar é a Falcon, que já foi, inclusive, avalizada pelo National Institute de Tecnologia, o Instituto Nacional de Padrões Tecnológicos lá dos Estados Unidos, National Institute Standard and Technology dos Estados Unidos, que é basicamente um instituto de padronização tecnológico dos Estados Unidos. Esse instituto, ele reconhece a assinatura Falcon como uma assinatura imune a ataques de força bruta quânticos. Isso para a Solana não é qualquer evento técnico. Porque hoje, cada transação criptográfica, seja de BTC, de ETH, de Solana, ela é protegida por uma curva de criptografia elíptica. Funciona como um grande problema matemático que computadores clássicos, como esse meu PC Gamer aqui com a sua placa RTX 4090, demoraria centenas de milhões de anos para poder quebrar ou derivar uma chave privada a partir de um public address. Então, levaria um tempo absurdo, porque são computadores clássicos determinísticos que não trabalham com superposições probabilísticas como a força computacional quântica. E a arquitetura da assinatura Falcon ganha relevância pelo fato de que ela é passível de verificação pelos hardwares atuais. Ela é imune à força computacional quântica, mas ela é verificável a partir de hardwares determinísticos clássicos. Porque as pessoas não entendem como funciona a força computacional quântica. Eu vou fazer um resumo aqui, só para vocês compreenderem o tamanho disso que a equipe de devs da Solana está entregando em termos de update, não só para a rede Solana, mas para a comunidade cripto como um todo. A computação clássica, esse computador, por exemplo, só trabalha com 0 ou 1. Todos os programas, toda essa força computacional é determinística. Então, ou passa energia ou não passa energia, ou é 0 ou é 1. A computação quântica, 1 qubit, ele não é 0 nem 1. Ele é uma combinação de probabilidades. Na verdade, a superposição quântica não é 0 nem 1 ao mesmo tempo, como a imprensa ignorante, jornalística, barata, fica falando que pode ser 0 ou 1 ao mesmo tempo. Não é isso. Um qubit, ele carrega, na verdade, um vetor matemático. É um vetor num espaço matemático abstrato que colapsa para 0 ou colapsa para 1 dentro de uma amplitude. Eu não quero ser muito técnico aqui, mas é basicamente isso. Cada qubit tem 2 amplitudes.
uma amplitude que é a primeira amplitude, a alfa, que é associada ao estado D0, e a segunda amplitude, que é relacionada, que é a beta, que é relacionada que é associada ao estado D1. Então, qual é o problema da computação clássica determinística? Qual é a chance de alguém espirrando nesse quarto aqui no sul da Espanha causar um furacão na China? Qual é a chance de alguém dando um espirro nesse quarto, em Málaga, no sul da Espanha, causar um furacão na China? Fica algo próximo do zero para probabilística, para a probabilidade determinística clássica. Porque se a gente for... Porque a probabilidade determinística da computação clássica, ela basicamente coloca essa questão da chance de alguém espirrando nesse quarto no sul da Espanha, em Málaga, algo entre 0 e 1. Ou 0 seria chance 0, ou 1 seria 100% de chance. Como eu estou muito longe da China e um espirro não pode causar, ou um espirro teoricamente não poderia causar um furacão, a gente estaria numa probabilidade determinística muito próxima, a gente estaria dentro de uma probabilidade determinística muito próximo, muito mais próximo do zero do que do 1. Só que dentro da realidade quântica, um computador quântico ele opera dentro dessas amplitudes, que na verdade são ondas, porque, gente, dentro do mundo quântico, o 0 só colapsa em 0, ou o 1 só colapsa em 1, ou todas as variações entre 0 e 1, depois que é medido. Antes da interferência, antes da medição, o que a gente tem são probabilidades. E qual é a grande sacada da computação quântica? Aí é que entra essa evolução no processamento quântico. Por que a computação quântica ela está ganhando essa capacidade exponenciada de processamento de dados? Porque um computador clássico, como ele é determinístico, ou passa energia ou não passa energia, se você joga uma pergunta dentro de um universo de 1 milhão de respostas e uma só resposta é a resposta correta, um computador clássico, como ele é determinístico, ele vai testar 1 milhão de respostas até chegar na resposta correta, que está dentro de um universo de 1 milhão, onde 999.999 são erradas e tem uma resposta certa. Esse é o computador clássico, determinístico. Ele vai testar todas. Agora, um computador quântico, trabalhando com qubits, ele vai usar as amplitudes. Só que existe uma característica nos qubits, é que um qubit trabalha com duas amplitudes. A amplitude associada ao 0 e a amplitude associada ao 1. Só que 2 qubits, eles emaranham essas amplitudes ao quadrado. Então, são duas amplitudes elevado a 2, porque são 2 qubits. 3 qubits já seriam duas amplitudes elevado a 3. N qubits seriam duas amplitudes elevado a n. Só que o emaranhamento dessas amplitudes é que exponencia a capacidade de processamento de um computador quântico. Eu vou dar aqui um exemplo, só para a gente não entrar em detalhes técnicos da superposição. Pensem numa orquestra com 1 milhão de violinistas, cada um tocando uma nota diferente. Um computador clássico vai ter que ouvir cada violinista separadamente, isoladamente, para encontrar a nota que ele está buscando. Um computador quântico vai fazer todos tocarem ao mesmo tempo, naquela bagunça sonora, só que como uma onda errada vai anular a que lhe é contrária, porque eles trabalham com amplitudes,
e dentro de um mundo quântico essa amplitude pode ser positiva ou negativa, isso não acontece na computação determinística, porque fica sempre positivada entre 0 e 1, mas isso na computação quântica, a matemática não impede que uma onda tenha amplitude negativa. Então, eles anulando por interferência destrutiva, que na prática fica construtiva, porque você elimina boa parte da probabilidade daquelas respostas que muito provavelmente estão fora ou muito longe da resposta correta. O computador quântico ele não precisa de certeza, ele só precisa trabalhar com probabilidades e com amplitudes que se anulam entre si. Então, na prática, um computador quântico cria uma probabilidade construtiva. E em um determinado momento, aquilo acaba se transformando num computador determinístico, porque acaba eliminando 99,9999% das respostas erradas e acaba aproximando o computador determinístico da resposta correta. Então, na prática, um computador quântico, ele nada mais faz do que eliminar praticamente todas as probabilidades que se anulam entre si e que provavelmente estão erradas, porque ninguém precisa de certeza para nada nessa vida. A gente só precisa de probabilidade. Eu posso sair aqui e ir para essa varanda 100 vezes e não acontecer nada comigo. Eu posso ir 1000 vezes e não acontecer nada comigo. Agora, se eu for 1 milhão de vezes para essa varanda e voltar, pode cair um meteoro. Se eu for 10 milhões de vezes para essa varanda e voltar, pode cair, sei lá, uma xícara do vizinho na minha cabeça. Ou se eu for 100 milhões de vezes para essa varanda e voltar, aí já entra uma probabilidade uma probabilidade quântica de que eu não volte, porque aí pode vir meteoro, a xícara da vizinha. Aí entra no caos das superposições. Então, pro computador quântico, a única coisa que interessa são probabilidades. É óbvio que se uma chave privada dentro de um universo de possibilidades, porque existem mais private keys de BTC do que átomos no planeta Terra. Então, um computador determinístico, se ele fizer um ataque de força bruta no meu public address de BTC, ele vai demorar centenas de milhões de anos, talvez bilhões de anos, para poder achar a minha private key. Mas para um computador quântico isso não é um problema. Porque, como ele trabalha com amplitudes emaranhadas, ele vai fazer com que todas as private keys comecem a se emaranharem entre si, entre as amplitudes. E como para a matemática uma onda pode ter amplitude positiva ou negativa, como ondas do mar que se anulam, isso vira uma interferência construtiva e aproxima o computador quântico da resposta até o ponto em que um computador determinístico vai lá e, dentro de um espectro bem reduzido, encontra a minha private key. A gente ainda está longe desses 300 qubits que seriam capazes de quebrar uma private key de BTC, ETH ou de Solana. Talvez a gente esteja a uns 10 anos de distância. Pode ser que com a AI a gente esteja a 5 anos de distância, mas a gente não está muito longe. E a Solana, voltando agora para a Solana ela está entregando um roadmap concreto. O Bitcoin, com toda capacidade técnica, agora que aprovou o debate público do BIP 360, que mesmo assim eles estão discutindo um design lento, que nem se compara ao design da assinatura via Falcon, como do modelo Falcon. Agora pense no que isso significa para o capital institucional sério, os trilhões que estão vindo de fundos soberanos, os trilhões que estão chegando das stablecoins, do RWA, das ações. Eles vão preferir tokenizar numa L1 que já ostente uma assinatura digital quântica, que já ostente uma private key imune do ponto de vista quântico. Gente, isso para Solana pode parecer um detalhe técnico, mas isso para Solana é gigante.
esse update que eles estão promovendo e que deve ficar concluído até o final do ano com a assinatura digital Falcon, isso vai incrementar absurdamente o market cap de Solana. Por isso eu insisto com os senhores, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar nas próximas semanas e meses. Vocês não ousem estar desembarcados. O que vem por aí não é brincadeira. Um catalisador como a Clarity Act pode fazer o mundo cripto explodir. Um catalisador como essa próxima reunião do Fed nessa semana, na quarta-feira, pode fazer o mundo cripto explodir. Um catalisador como o X-Money do Elon Musk pode fazer o mundo cripto explodir. A base monetária global, que é a verdadeira camisa de força, não para de crescer, seja porque os americanos criaram uma linha de swap cambial indefinida, sem limite, entre os estados do Golfo e o Banco Central americano, seja porque todos os países do planeta estão subsidiando combustível neste exato momento, seja por qual motivo for, seja qual for o catalisador, nós estamos no prelúdio do turbilhão de uma mega revolução e as pessoas não estão entendendo o tamanho disso tudo que está acontecendo. As pessoas mal conseguem compreender os efeitos reais da chegada dos agentes autônomos de AI, que serão os verdadeiros usuários da tecnologia blockchain. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar o próprio Bitcoin. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço. Fiquem com Deus.